Meus irmãos, ouvintes e espectadores do canal Rascunho DBD, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Quero no primeiro momento desejar a todos um feliz ano novo, um ano novo cheio de bênção, de paz e de realizações. Que a mão de Deus esteja sobre as vossas vidas, as nossas vidas, e que possamos viver o melhor de Deus e entregar para Ele o melhor que temos. Deus abençoe a todos. Voltamos aqui uma vez mais nesta feita para tratarmos da lição, da primeira lição do primeiro trimestre de 2020, né? E o tema da nossa lição, está aqui a nossa lição, ok? O tema da nossa lição é esse aí, a raça humana, origem, queda e redenção. O tema geral é a raça humana, origem, queda e redenção. Amém? Vamos estudar exatamente essa proposta, o homem, sua origem e sua história. Ok? Então, vamos para frente. Vamos estar estudando a matéria geral aí, é antropologia. Ok? Antropologia. Muito bem. Vamos trabalhar também o criacionismo, a criação ex nihilo, o criacionismo fiat, criacionismo científico e assim sucessivamente. Então a nossa lição, ela começa já trabalhando a questão da proposta do primeiro homem, Adão ou Adamar, né? Mas vamos fazer uma síntese das teorias que temos aí dentro do campo acadêmico, dentro do campo filosófico, teológico e sociológico, ok? Muito bem. Então, partindo desse pressuposto, a nossa leitura bíblica em classe, ela está em Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 8. O texto nos diz assim: E assim os céus e a terra e todo o seu exército foram criados, ou foram acabados, havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3. E abençoou Deus o 7º dia e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criou e fizera. Versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criadas no dia que o Senhor fez a terra e os céus. Todo o planeta do campo, toda a planta do campo, ou melhor, ainda não estava na terra. Toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Versículo 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava a face da terra. Versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo de número 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente e pôs ali o homem. Muito bem. O homem que havia formado. Muito bem. Então nessa lição estaremos aprendendo sobre a raça humana, a origem, queda e redenção. Muito bem. Obviamente está focado no homem, né? Mas antes de tratar dessa temática propriamente dita, precisamos dar uma passada, né, na questão da criação, as terminologias e as teorias que se englobam, se falam, se comentam. Aí você pode pensar, mas não tem nada, tudo está dentro do campo acadêmico, não é? Tudo está dentro do campo acadêmico e precisamos descortinar, sim, essas situações. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, 27 e Gênesis capítulo 2, versículo 7 é a base da nossa pergunta. E uma das coisas que mais se pergunta ao longo da história da humanidade é: quem é o homem? De onde viemos? Para onde iremos? Não é? E assim sucessivamente. Daí para frente o debate entre a sociologia, a antropologia, a geologia, a etnografia e essas matérias que vai trabalhar essas propostas dentro do âmbito social, da convivência do homem e assim sucessivamente, né?
Então, nós vamos encontrar alguns teólogos e filósofos até mesmo trabalhando a ideia da ciência, ciência como comportamento humano, e citam 3 ramos para essa questão, a saber, sociologia, psicologia e antropologia. Então, é o âmbito da nossa base. Não é? O pensador Auguste Rodin, ele diz que o homem vive em constante busca de a resposta para a sua pergunta: quem sou eu, de onde vim, e por que estou aqui e para onde vou. Não é? Então, essa questão desse substantivo homem, o Adão, no hebraico no grego é anthropos, no caso, aparece 2.615 vezes. Né? O que significa Adão, o primeiro homem criado por Deus? Era indefinidamente ou indefinido o significado, assim como raça humana, né? Que são um total de 28 palavras hebraicas gregas que denota aí como homem. Então, Adão quer dizer homem. O Adamá, alguém fala da cor vermelha, ruivo, enfim, certo? Mas este homem, dentro do contexto grego, das fraseologias gregas, esse homem tem o significado de Adão, mortal, homem poderoso ou ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Conforme nós vamos ver não só em Gênesis, mas vamos ver também em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, e Mateus capítulo de número 10, versículo de número 28. Né? Nas ideias que procuram explicar a origem do universo, a criação, nós vamos encontrar o teísmo racional, que foi tratado por René Descartes e Gottfried Leibniz, né? Vamos trabalhar também, vamos ver também os teístas existenciais, que Søren Kierkegaard, ou Kierkegaard no caso, Søren Kierkegaard. E tem o teísmo fenomenológico no caso, que foi Peter Kastenbaum. Peter Kastenbaum vai trabalhar essa proposta. Teísmo analítico, Alvi Platinga trabalhou isso. Teísmo empírico, Thomas Hardy. Teísmo idealista, George Berkeley. E teísmo pragmático, que foi Charles Sanders Peirce, que trabalhou esta proposta. Então, essas origens básicas da criação, não é? Do homem dentro do seu contexto geral. Né? Então, trabalhando isso, nós vamos ver aí os princípios básicos da origem. Veremos 3 bases principais das origens. O princípio do universo, o surgimento primário da vida e o aparecimento do primeiro homem. Né? Então, a história, a ciência, a Bíblia, o bom senso vai destruir, vai acabar com o evolucionismo. E, geralmente, ao longo dos anos, ao longo das eras, vai se passando o debate entre criacionistas e evolucionistas. Criação e evolução. Biblicamente, a evolução não tem nenhum espaço, não é? Principalmente quando vamos tratar da criação ex nihilo, que vai dizer que Deus criou do nada. Já a evolução diz que havia uma substância. Enfim, existem várias coisas que mais à frente aí vamos estar falando isso aí, ok? Existe até a pergunta: criação ou evolução, não é? Então, o criacionismo sustenta, que é o criacionismo bíblico, vai provar as termodinâmica, aminoácidos, as proteínas, as fraudes que foram transitoriamente impetradas dentro da evolução, para que se firmasse um pensamento, né, dentro dessa questão de evolução. E isso é fraude, foi descoberto, e temos provas documentais cabais que vai destruir esse tipo de visão, ok? Então, nós vamos encontrar as estatísticas populacional das palavras lá no Gênesis, a falácia do argumento do dia a dia, a teoria do intervalo ou da brecha, ou teoria da lacuna, também como se chama, né? E assim sucessivamente. Esse basicamente vai ser, durante esse trimestre, a nossa aula, ok? Espero poder ajudar o nobre professor, né? E se você gostar do vídeo, você já vai
se inscrevendo, dá o seu like aí, o seu joinha, e compartilha com os amigos, com os irmãos, com os professores e assim vai. Então, dentro dessa questão da criação, nós vamos encontrar as teorias, querendo ou não, nós vamos se deparar com isso, né? A teoria da evolução, a teoria especial da evolução, a teoria geral da evolução, a teoria da criação ou teoria criacionista, a teoria da criação especial, a teoria do design inteligente e criacionismo religioso e o criacionismo bíblico. Então, a nossa temática dentro de todos os parâmetros que vamos encontrar do Aravante, ok? Então, a criação versus evolução. É aí o conflito dos séculos e séculos, vai passando aí e assim sucessivamente. Então, o tema teológico é antropologia, como eu já disse, ok? Muito bem. Partindo do pressuposto, ou do ponto de partida de quem é o homem, como fora criado, né, nós vamos encontrar a história dessa questão aí. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, antes de falar do homem, temos que falar da criação, haja vista que a criação veio primeiro, né? Ou as outras coisas, o homem veio depois. Há texto na Bíblia que deixa algumas margens de imaginar que o homem veio primeiro do que as coisas que Deus criou, né? Mas vamos partir de Gênesis capítulo 1, verso 1, né? Então essa pergunta, ela atravessa além do milênio. E assim que Deus disse o quê? Então foi tudo criado em 6 dias, né? O homem foi criado por a terra, a mulher da costela, houve o fruto, houve dilúvio. Então são perguntas que vêm aí dentro dessa questão. Aí tem o ateísmo, que vai pregar uma coisa, materialismo, dualismo, panteísmo, né? Politeísmo, humanismo, evolucionismo, que defendido aí historicamente, evolucionismo teísta e criacionismo. Todos esses sistemas filosóficos, religiosos, não cristãos, são passados, presentes e futuros, e baseiam na criação ao invés do Criador. Nós, os cristãos, baseamos no Criador ao invés da criação. Então aí já começa as nossas diferenças, porque não tem como ser diferente. Um ateísmo ou ateísta, ele trabalha a questão de categoria de geração da existência de Deus. Diz que Deus é falso porque Deus existe, a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus, não é? É óbvio que não se aplica aí a isso, mas o mais íntimo do ser, mesmo da depravação do pecador, a convicção de impregnar e tal. Então, o materialismo já trabalha a questão de que tudo que foi criado veio da matéria, né? Já o criacionismo ex nihilo diz que Deus criou do nada, né? Em Hebreus capítulo 11, firmando essa proposta, né? Então a explicação das matérias diz que as experiências de vida em termos da matéria e das leis físicas, negando a necessidade de crer em Deus como causa e efeito de todas as coisas. Essa terminologia é falsa, o materialismo, porque trabalham aí a matéria do dia, quando começou a existir, enfim. Depois vem o dualismo. O que ensina o dualismo? É o ensino de 2 pontos, dos 2 princípios eternos, até mesmo dos 2 seres divinos, um mal e um bom, né? É igualdade de força e eterna posição mútua. Se ouve falar que Satanás é poderoso e aquele negócio todo, então podemos eu já vi gente até fazendo alusão a esses 2 poderes, né? E então, por que é falso? É falso porque no princípio havia somente Deus. E é só pensar um pouco e refutar essa questão de dualismo, né? Então, se há uma eterna posição, para que haja harmonia entre a natureza do corpo humano e o universo, como seria isso, né? Aí vem a teoria do caos, né? Sobre a fúria dos deuses de guerra, enfim. Depois vem o panteísmo. O panteísmo, ele afirma que Deus é tudo e tudo é Deus. Isso também é uma falácia, obviamente. Não procede isso aí, porque tudo é identificado com Deus, a natureza, assistindo a eternidade da matéria. Então prega-se a eternidade da matéria. Não é o que a Bíblia nos passa. A matéria não é eterna. O que é eterno foi quem criou.
mas o criado jamais será eterno. Biblicamente falando, é o que apresenta-nos a palavra de Deus, e a teologia bíblica sustenta, e ninguém se contrapõe porque não tem o que fazer, ok? Então, a matéria não é eterna. O que é eterno é o Criador da matéria, certo? Haja vista que não tem nem como pensar diferente, né? E asseverando essa matéria de si próprio, de originar a vida, porque é falso, porque Deus estava fora da criação. Se Deus é tudo, tudo é Deus, segue-se que Deus não é nada, pois nega-se a possibilidade ou a personalidade de Deus, né? Depois vem o panteísmo. O panteísmo é o culto ou a crença a muitos deuses, geralmente cada deus sendo responsável por uma coisa, especializado em outra, enfim. Deus do mar, apontado como Iemanjá, Deus do amor, apontado como Vênus, Deus da fertilidade, apontado como Afrodite, e assim por diante. Disto, é santo disso, santo daquilo, conforme Atos capítulo 17, versículo 15, vai destronar isso aí, versículo 15 a 34. Depois vamos ver exemplo como mormonismo, que faz como eu sou Deus, o falso, porque só há um Deus. Então, homem nenhum tem condição de ostentar essa posição de divino, ok? Depois vem o conceito humanista, né? O conceito humanista vai trabalhar a proposta aí, né, de que o artigo, sobre um artigo de fé, o humanismo se refere ao universo como um autoexistente não criado, né? O homem é parte da natureza e emergiu de resultado de processo contínuo. É assim que fala o humanismo. Isso é mentira. O que é o que é isso senão o velho ateísmo misturado com o evolucionismo, né? É o homem querendo ser Deus, o homem desonra o Criador por causa da sua estupidez e assim vai. Depois vem o conceito evolucionismo, dos evolucionistas, é a teoria que define processos naturais e as transformações graduais, né, de todas as coisas deriva das matérias pré-existentes. Isso é falso porque os céus e a terra foram criados. O professor Chaplin, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos da América, ele disse certa vez: algumas pessoas dizem, no princípio Deus, eu digo, no princípio hidrogênio. Vamos dizer a célebre frase? É uma tolice. O professor, nesse caso, não enxerga um polegar à frente do nariz. Ok? Então vamos para frente. Depois vem o evolucionismo teísta. O que pensam os evolucionistas teístas? É infeliz na tentativa, eles dizem, de crer na criação, na evolução, ao mesmo tempo. Isso equivale aí que o preto e branco, ou seja, norte e sul, a vida e morte, né? Então essa crença é desnecessária que espalhou aí no século XIX, incluindo aí textos críticos e etc. e tal. Então esses evolucionistas teístas realmente não sabem o que quer, não sabe se é Deus ou não sabe se é evolucionista. Então eles se perdem no tempo. Depois vem o criacionismo, que é a crença no relato histórico, literal, da narrativa do livro de Gênesis, o qual afirma que Deus criou do nada, que é o criacionismo ex nihilo, né, que eu estava falando logo no início. Todo o universo, todas as formas de vida, segundo as suas espécies, em pleno desenvolvimento, isso aconteceu em 6 dias, porque no 7º Deus descansou. Então, existem guerras e guerras de pessoas querendo medir força com Deus dentro desses conceitos filosóficos que para a igreja, para a Bíblia, não vai interessar muito. Interessa para a gente estudar, conforme estamos tratando, mas para a gente fazer aplicação na nossa espiritualidade não vai servir em hipótese alguma, ok? Desde a reforma do século XIX, aconteceu por causa de conflito da Igreja Católica, né? Então, no século XIX até hoje, o racionalismo alemão, unitarismo, seitas, espiritismo, evolucionismo e crítica textual vem tentando mudar conceitos bíblicos, né? Então, vem a consequência da teoria da evolução, o racismo, o nazismo, o comunismo, o ateísmo, entendeu? E assim sucessivamente. Então, a ciência é contra a evolução e as considerações iniciais do conhecimento vai tratar disso, dizendo que a Bíblia tem razão, né? A arqueologia e assim vai. Depois vamos ter que trabalhar, tem a questão da origem da criação,
né, os argumentos dentro da visão termodinâmica, né, definição, e traz duas leis. A primeira lei é energia e a segunda lei é entropia, né? Entropia é tudo que é contra, tudo se reza ou trabalha contra a proposta do criacionismo normal, né? Então a termodinâmica no ramo da física, que estuda processos de observação e transformação de energia, toda a criação e tal. Dentro dessa questão toda, nós temos a teoria da criação especial, né? A teoria da criação especial, todas as coisas criadas constituem do produto de um ato único, de um criador, de um produtor, de um ato único e soberano da parte do criador, onisciente, onipotente e pessoal, o qual não depende da sua criação para a sua existência, nem é parte dela, ou seja, ele criou todas as coisas, não depende dela para nada, e eu crendo que ele é Deus, ele será Deus sempre, eu não crendo, ele será sempre Deus, porque não depende de mim como ser criado, ok? Ou de qualquer outro ser da criação. Toda criação é dependente exclusivamente do seu Criador, nada mais, ok? O universo foi criado do nada, né? Recentemente, completo, complexo, funcional e não na idade aparente. Então, tudo que Deus criou, ele criou o planeta Terra, experimentou a sua existência de catástrofe global recentemente, né, através da qual se aplica, alguém pergunta onde está Deus e tal. Deus não depende da sua criação. Deus é autoexistente, ok? Então a primeira tendência, a primeira lei é a lei da energia, né? Diz que a energia de toda a natureza. A primeira lei da termodinâmica diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A segunda lei é a lei da termodinâmica, diz a quantidade disponível, a energia para executar o trabalho útil para ser descrescendo e desorganizando, indisponibilizando, é chamado de antropia ou entropia. O homem que resolve o problema das origens, quer resolver o problema das origens, e acaba cometendo dois pecados. Primeiro, a soberba, que é a autossuficiência, pensando que resolve tudo, que é o velho humanismo que coloca o homem como centro e Deus fora do centro. E o pecado é o pecado de Satanás, né? Depois vem o segundo problema, que é o pecado que se ataca às consequências e não às causas, né? Ora, então se as causas da degradação da natureza e do sofrimento por causa disso está no pecado, como pode aí o homem reverter a situação da maldição de Deus sem tratar com Deus? É impossível, né? Gênesis capítulo 3, versículo número 17, Salmos 102, verso 25 a 27, Isaías capítulo número 51, verso 6, 2 Pedro capítulo 3, versículo número 10 a versículo 13, vai resolver essa questão e destronar toda essa anomalia desses pensamentos fúteis e inúteis, né? Pensamento fútil e inútil, né? Vamos trabalhar assim. Depois vem o argumento aminoácidos de proteínas, que é a probabilidade de se formar a molécula, proteína são 24 aminoácidos e assim sucessivamente. Então, esses argumentos traz a questão das fraudes que temos dentro do evolucionismo, né? A fraude, como eles apresentam a explicação sobre a importância da necessidade da existência das formas transitórias como alicerce do evolucionismo. Por exemplo, a história dos evolucionistas não conta. O homem de Cro-Magnon, o homem de Ramarpithecus, o homem de Java, o homem de Nebraska, o homem de Pitdall, o homem de Neandertal. Ok? Então, Pitdall, esta evidência, exemplo, foram aclamadas como perto de prova de um homem macaco, né, que existiu há 500 mil anos atrás. Foram necessários 41 anos de fraude, para que a fraude viesse à tona. Em 1953, John Vine e Samuel Walkley, logo depois de um minucioso exame, descobre que o crânio de um homem moderno, da idade de 650 anos, o maxilar de um macaco nos nossos dias, é que os dentes foram fraude, né? Então foram um bicromato de potássio, sal de ferro, para
dar-lhe a aparência de objetos fossilizados. E isso foi desmascarado. Logo, essa fraude foi desvendada, né? Não cola. Então, esse homem pitou o homem macaco, como diz os evolucionistas, isso não procede. Aí já foram pressupostos que as bases das perguntas simples são relevantes aí. Como eles trabalham isso? Você estava lá? Como você sabe? Você sabe tudo? Não, ninguém sabe tudo, ninguém estava lá e tal. Então, a Bíblia aqui nos conta e nós cremos nessa proposta, né? Então, dentro desse contexto da origem do homem, né, nós vamos, como o homem foi criado, Deus em sua relação, dentro do contexto da alma, do contexto físico e alma do homem, é essencialmente espiritual, tem um aspecto visível e imortal. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, como eu já disse, né? Então, os ingredientes do corpo humano nós vamos encontrar em Salmos capítulo 8, verso 4. Vai dizer que o corpo humano é composto por 23% de carbono, que corresponde a 16 quilos, que é a vida, o efeito colateral de uma propriedade dos átomos do carbono. Elas se juntam naturalmente em cadeias de grandes e complexas. E seu corpo, em última instância, é uma dessas cadeias. Se o DNA fosse uma árvore, o carbono formaria aí um objeto bem interessante. Formaria os galhos, no caso. Então, dentro desses conceitos, nós vamos encontrar esses galhos, como somos nós e etc. Tal, dentro desse conceito todo. Depois vem o cálcio. Cálcio que corresponde a 1,4%, que é correspondente aí a 1 quilo. Né? Não só os dentes e os ossos se faz o cálcio, como o corpo humano. 99% é minério, mas abundantemente o organismo, e assim sucessivamente. Então, o fósforo, nós somos compostos de 0,83% do fósforo, que corresponde a 580 gramas. Então, o nosso corpo, o fósforo, está longe de causar explosões ou coisas assim, não é? O que se faz é armazenar, transportar energia dentro das células, entre elas, mesmo só 20% do fósforo do organismo está nas células e no fluido em que elas boiam, né? Então, depois vem o nitrogênio, 2,6%, que dá um total de 2,22 litros, né? 2 litros aproximadamente. Nitrogênio se junta com carbono para formar o ácido nucleico, né? Que você conhece aí como DNA. Então, vem a água também que temos no corpo, o H2O, que é composto de 55%, um total de 38 litros e meio. Né? Sem água não há vida, porque é boiando na água que as moléculas do corpo se encontram, reagem quimicamente. Né? Depois vem o enxofre, isso é a formação do corpo humano. Ok? Depois vem o enxofre, que é 0,2%, que é o total de 140 gramas. Né? Depois vem o cloro e o sódio, que é um total de 0,27%, que dá um total de 195 gramas, que junto com o cloro e o sódio formam o sal. Mas no corpo eles trabalham separados, não só como válvula, não deixam faltar nem sobrar água nos tecidos orgânicos, né? E assim vai. Depois vem 0,2% de potássio, né, que corresponde a 6 gramas. Ferro, zinco, cobre, você também é feito de metal. O corpo usa 7 deles para funcionar. Ferro é o mais abundante, com 4,2 gramas, né, e assim sucessivamente. Então, trazendo aqui uma curiosidade, né, depois vem os metais, o potássio, depois vem os metais, que é 0,009, que é 6 gramas, conforme eu disse, né, e assim sucessivamente. O homem possui 1.206 ossos na fase adulta, 2.639 músculos, 3 milhões e 100 mil quilômetros de veia, isto cerca de 2 voltas e meia em torno da Terra, 4.400 pupilas gustativas na língua, 5.020
né? 5.000 pelos no ouvido, diferentes tonalidades de sons, né? Pelos nos ouvidos e tonalidade de som, nós temos 6.000,8 quilos de pressão na mandíbula, 7.000 nervos de terminações, 8.500 poros de suor, cada um de 2,5 centímetros na pele, não é? 9 milhões de poros que absorvem o alimento ao longo do intestino, 10.300.000 de alvéolos e pulmões que respiram, 10.800 litros de ar por dia, que é o que nós respiramos, um sistema nervoso que transmite o cérebro qualquer sabor, som, toque ou visão, e assim um coração que bate, não é? 4.200 vezes por hora e bombeia 10 toneladas de sangue por dia, ok? Essa é a nossa composição, a composição do ser humano. Jó capítulo 7, versos 17 e 18, Salmo 8, versículo 4 e Salmos de número 144, versículo 3. Essa é a nossa aula desse domingo, dia 5, estaremos estudando sobre essa propositura, não é? E assim sucessivamente. Então não perca a oportunidade, vá à Escola Bíblica Dominical, você mestre e alunos também que estiver ouvindo, pode questionar o seu professor, eles têm por obrigação mostrar para você todo o conteúdo da nossa lição. O texto áureo da nossa lição diz: disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Não é? Vamos estar aprendendo sobre essa demanda, que é Adão, o primeiro homem. Então a nossa definição faz parte do ensino sistemático, que eu já falei sobre antropologia. Amém? Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. Estaremos dando continuidade à questão da criação. Indico esse material, como Deus criou, como tudo começou, de Adalto Lourenço. Indico o homem, pastor Severino Pedro, da nossas, uma editora independente, e vários livros que a CPAD propõe. Tem aqui alguns que vai trabalhar essa proposta. Teologia sistemática, eu indico Charlie Hodge, muito bom, e também o Guia de Willington, muito bom esse material, e também Norman Geisler, da CPAD, é um material que vamos estar usando sempre, material de altíssimo nível, muito bom esse material, aqui, volume 1, podemos trabalhar aqui, Norman Geisler, editado aí pela nossa casa publicadora das Assembleias de Deus, ok? São alguns livros de indicação, Novo Dicionário da Bíblia, da editora Vida Nova, muito bom, e Bíblias diversas que estamos usando. Deus abençoe a todos, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, como eu disse, deixa o seu like e compartilhe com os amigos. Um abraço a todos, pastor Edivaldo Pereira, canal Rascunho da IBD. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.